Gostaria de estar deixando aqui uma palavra que fica no livro de Provérbios, capítulo 6, do verso 14 ao 19, que diz assim: perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e a que semeia contenda entre os irmãos. Então são 7 coisas, ou seja, 6 coisas que aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Então aqui no verso 14 diz: perversidade há no seu coração, em todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Então aqui, nessa passagem aqui está dizendo, olha, perversidade há no seu coração. A Bíblia fala que o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o mal, tira o bem, perdão. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então aqui está dizendo, olha, perversidade há em seu coração. Perversidade há em seu coração. E todo o tempo maquina o mal. Maquina fala de estar pensando mal de alguém, sobre alguém, contra alguém, né? Então em todo o tempo maquina o mal e semeia contendas. O que é semear contenda? É fofoca, leve e trás, é falar mal de fulano para beltrano, é semear contenda, é você trazer uma imagem ruim de alguém para outra pessoa, entendeu? Então isso é semear contenda. E aqui no verso 16 diz: e estas 6 coisas aborrece o Senhor. Ou no verso 15, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Então o Senhor, ele vem e vai subitamente quebrar, sem que haja cura. No verso 16 diz: e estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. E aqui no verso 17 diz: olhos altivos. Olhos altivos, este provérbio ele nos ensina a identificar as pessoas perversas pelas suas bocas arrogantes e pelas línguas sutil do seu corpo, pelas linguagens sutil do seu corpo, de forma a poder evitá-los e não se tornar uma vítima de suas más intenções e sutis comunicações. Então, e saber que Deus brevemente os julgará, sem que haja possibilidade de cura, de remorso, Então, a justiça do Senhor vem, e está escrito aqui, pelo que, no verso 15, a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Então, olhos altivos, aqui fala o primeiro, né? Que a primeira coisa que aborrece ao Senhor é os olhos altivos. Olhos altivos dizem que os olhos, eles são as janelas da alma. As janelas da alma. Que olhando para os olhos podemos ver um pouco do que vai no coração de uma pessoa. Desta forma, uma pessoa com os olhos altivos mostra a fraqueza do coração. A Bíblia diz que os nossos olhos, eles são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem mau, todo o seu corpo será tenebroso. A Bíblia fala: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
Mas se os teus olhos forem mau, todo o seu corpo será tenebroso. Então os olhos, eles são a candeia do corpo. Aquilo que o teu olho vê vai para o coração. Então se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo... O som tirou para passar aqui agora. Então, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então, se você olha para alguma coisa com um olho bom, você só vai ver coisas boas. Se você olha para uma pessoa com um olho bom, você não vai ver defeito, você não vai ver a fraqueza da pessoa, você vai olhar com um olhar bom, porque o seu coração é bom. Então você vai olhar para aquela pessoa com um olhar bom, mesmo aquela pessoa cheia de defeito, mas você vai procurar olhar somente as qualidades. Mas a pessoa do coração perverso, a Bíblia fala que a pessoa do olho ruim, ela só vê o mal, só vê o negativo. Olha para uma pessoa, a pessoa pode ser uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa boa, mas só que ela vai procurar só o lado ruim da pessoa. Então são as pessoas que têm os olhos ruins, os olhos altivos, aquela pessoa que se acha superior a outros. Então indica uma pessoa que se sente superior a outra, integrando com ela com soberba e presunção. Então, integrando com ela com soberba e presunção. Então, a própria expressão olhos altivos dá a impressão de alguém que olha para outra pessoa para baixo, né? Que olha de cima para baixo, com um olhar de desdém. Um olhar de desdém, aquelas pessoas que olham para você assim e faz pouco caso, entendeu? Então são as pessoas que têm olhos altivos. Então a Bíblia fala que é a primeira coisa que a sua alma que ele aborrece. A primeira coisa que aborrece o Senhor é o olho altivo, é o olhar altivo, aquela pessoa que se acha superior ao outro. E a próxima é a língua mentirosa, é aquela pessoa que ama a mentira, que ama a mentira, que tem prazer pela mentira, que toda a saída dela para fugir de um problema, ela inventa uma mentira. Tudo. Quer se dar bem, inventa uma mentira. Quer fugir de um problema, inventa uma mentira. Não quer assumir o erro, inventa outra mentira. E ali bate bem forte, bate firme naquela mentira para não assumir o erro. E a Bíblia diz aqui no livro de Provérbios 22:15, Provérbios 22:15, e ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, e ficará de fora de onde? Do reino dos céus. Ficará de fora todos aqueles que amam e cometem a mentira. A própria palavra do Senhor está dizendo aqui. E aqui, depois da língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente. É a pessoa que mata o próximo. Mas Deus não nos deu direito para matar ninguém, né? Então, são a terceira coisa que aborrece o Senhor: mãos que derramam sangue inocente. E lembrando que essa parte aqui fala de homicídio. E a Bíblia diz que aquele que aborrece o seu irmão também já é homicida. Então você é homicida quando você aborrece alguém. O que mais? O coração que maquina pensamentos malignos. Coração que maquina pensamentos malignos. Aquela pessoa que ela fica maquinando mal contra alguém. Aquela pessoa que fica pensando, né? Coloca na cabeça o inimigo, vai jogar uma seta, aquela pessoa fica remoendo aquilo ali contra a outra pessoa. É um sentimento de vingança, né? Quando a pessoa às vezes faz uma coisa que a pessoa não gosta, e aquela pessoa fica maquinando, deixa ela, quando chegar a minha oportunidade eu vou vingar. Eu vou vingar e ela vai ter que ver que ela não devia ter feito isso comigo, que ele não devia ter feito isso comigo. Então ela fica maquinando, né? O coração que fica maquinando pensamentos malignos, pensamentos perversos. Então são coisas que aborrecem ao Senhor. Então essa é a quarta coisa.
E a quinta coisa é os pés que se apressa para o mal. É aquela pessoa que se apressa para fazer o mal. Um exemplo, vamos citar um exemplo aqui, mas uma briga de vizinhos. Então o vizinho ali, ele começa a implicar o outro vizinho, e todo dia de manhã cedo ele acorda e começa ali a implicar, a fazer coisas. Às vezes fala alto, xinga alto, fala mal do vizinho. Então aquela pessoa ali já acorda cedo com aquele pensamento, maquinando pensamento perverso, e já se apressa para colocar em prática aquele pensamento. Ela fica planejando e ela já, depois do plano já executado, ela já se apressa a executá-lo. Depois do plano pronto, ela já se apressa ali a executar esses pensamentos malignos. E a sexta é a testemunha falsa que profere mentira. Aquela pessoa que gosta de defamar, falar mal. Sabe aquela pessoa que gosta de fulano lá, fulano é uma benção, que benção o quê? Aí começa a defamar, começa a dar testemunhos falsos daquela pessoa, começa a inventar coisas da própria mente, porque não conhece aquela pessoa ali. Aí começa, não, aquela pessoa lá, é isso, é aquilo outro, e começa a dar testemunhos falsos daquela pessoa. Não, fulano é isso não. Mas ele parece ser homem de Deus. Não, que homem de Deus o quê? E começa a descer a lenha. Então são a sexta coisa que o Senhor aborrece. A sexta coisa. Fulana lá, nosso Deus do céu, não aguento nem ver, não aguento nem falar o nome. Então são coisas que aborrecem ao Senhor. E a sétima, a sua alma abomina. E qual é a sétima? É a que semeia contenda entre os irmãos. É aquele que leva e traz. É aquelas pessoas, os fariseus, que veio com aquela mulher que foi pega no ato de adultério e leva ao pé de Jesus e fala: mestre, ela foi pega no ato de adultério e na lei de Moisés tem que ser apedrejado até a morte. Então eles já vêm ali, traz aquela pessoa e começa a receber a contenda entre os irmãos. Ô irmão, você viu lá fulano falou de você, fulano falou mal de você. Aí começa a semear. Fulano lá, eu acho que não gosta de você não. Fulano lá é isso, fulano lá é aquilo. Aí começa aquele leve e traz, semeando contenda. Tem pessoas que deixam os seus afazeres, a sua casa, vai para a casa de fulano, vai para lá para falar mal do outro, para semear contenda, para semear, dar testemunho falso, semeando contenda entre aquela pessoa. Quantas pessoas elas não gostam de você porque há outras pessoas que chegaram nela e deram testemunhos falsos de você. Quantas pessoas que às vezes nem olham para você e você nem sabe por que aquelas pessoas deixou de falar com você, deixou de ser a mesma pessoa. Por quê? Porque alguém foi lá e semeou contenda, levou uma falsa imagem sua para aquela pessoa, levou uma falsa imagem. Então são pessoas que a Bíblia fala que demonstra fraqueza no coração. São pessoas que praticam essas coisas, são pessoas que não têm maturidade espiritual e nem maturidade nenhuma. Pessoas que elas querem ser, mas não são. Por quê? Porque querem ser, demonstram ser, tentam ser, mas só que praticam o mal. Procura praticar, não procuram fugir disso. Não procuram fugir da aparência do mal. Não se desviam do mal. E a Bíblia diz, olha, a nossa guerra não é contra carne e sangue. Às vezes estamos lutando contra o nosso próprio irmão. Estamos lutando contra o nosso próprio corpo. A Bíblia fala que Cristo é o cabeça da igreja. E nós somos os membros do corpo de Cristo. Eu não posso dizer ao olho, não tenho eu necessidade de ti, sendo boca. Eu não posso dizer à mão, não tenho eu necessidade de ti, sendo pé. Todo membro é útil,
tem a sua utilidade no corpo de Cristo. Todas as pessoas que estão na igreja têm a sua utilidade no corpo de Cristo. Quem é o cabeça? É Cristo. E quem sou eu para dizer que eu não preciso de fulano dentro da igreja? Quem sou eu para dizer que eu não preciso de Beltrano? Quem sou eu para dizer que fulano não presta? Sendo que quem fez foi Cristo. Quem morreu na cruz, quem justifica, quem advoga a causa daquela pessoa é Cristo. Quem sou eu para falar que aquela pessoa não presta, sendo que Cristo morreu na cruz do Calvário, fazendo-se maldito pelas maldições daquela pessoa? Quem somos nós para dizer que fulano não presta, que fulano não tem utilidade, que fulano não tem jeito, que não dá para contar com fulano, com Beltrano e Ciclano, sendo que a obra é de Cristo, sendo que Cristo é o cabeça, é Ele que domina, é Ele que comanda. Jesus não veio para o são, Ele veio para os enfermos, Ele veio para os pecadores, Ele veio para os problemáticos. Você pode ver que os discípulos, cada um tinha a sua fraqueza, tinha a sua personalidade. Então, pessoas que não têm maturidade, elas não sabem lidar com a personalidade das outras pessoas. Aí a hora que começa a julgar com o olho carnal e começa a julgar segundo a aparência. Quando Samuel foi na casa de Davi, ungir Davi como rei, ele queria ungir os irmãos de Davi. Por quê? Porque eram bonitos, porque tinha boa aparência, porque aos olhos humanos eles eram capazes. Mas Deus falou, não, eu não quero esse. Enquanto você está olhando para a aparência, eu estou olhando para o coração. Porque Davi, quando Samuel chegou lá na casa de Davi, os irmãos estavam tudo lá. E Davi estava trabalhando. Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas. E Deus, Ele do céu, olha para o coração e vê o comprometimento. Às vezes, enquanto você está vendo a falha do seu irmão, Deus está vendo o comprometimento. Às vezes, quando as pessoas estão vendo aí a sua falha, estão vendo os seus defeitos, estão vendo, como que eu posso dizer, as tuas fraquezas, Deus, Ele está vendo suas qualidades. Deus, Ele te escolhe porque Ele confia em ti, Ele vê as suas qualidades, Ele vê em você o que ninguém mais vê. Por isso que Deus te escolheu. Por isso que Deus te capacitou. Por isso que Deus confia em você. Porque para o homem você não é nada, mas para Deus você é tudo. Senão Cristo não teria morrido na cruz por você. Senão Cristo não teria se sacrificado por você. Então você é útil. Então não dê crédito, não dê ouvido para o que as pessoas falam de você. Defeitos todos têm. Falha todos têm. Mas só que a Bíblia diz que todos têm utilidade no corpo de Cristo. Quem que é o cabeça? Cristo. Quem que escolheu você? Cristo. Quem te justifica? Cristo. Quem te salva? Cristo. Quem te perdoa? Cristo. Quem te dá novas chances? Cristo. A Bíblia diz no livro de 1 João capítulo 2, diz, olha, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é o crucificado. Ele é o crucificado. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo todo. Jesus não faz acepção de pessoa. Jesus não te enxerga como o homem te enxerga. Jesus não te vê como o homem te vê. Jesus, Ele olha para você com um olhar de misericórdia, de piedade, de longanimidade, com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia. Já imaginou se Deus olhasse para você como o homem te enxerga? Você já estaria morto. Você já estaria consumido da face da terra. Mas a Bíblia diz, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele acredita em você. Ele acredita no teu potencial, na tua mudança. Se você caiu hoje, Ele acredita que amanhã você pode se levantar. Se você pecou hoje, Ele acredita que amanhã você pode se levantar. Então Cristo, Ele está na tua vida.
te dando novas chances e novas oportunidades. Então não desperdice dando ouvido para a fraqueza do coração do homem, para pessoas que não têm inteligência espiritual e te julga segundo a aparência. A última palavra vem de Deus. Se você errou, nós somos falhos, somos seres humanos. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Só não permaneça no pecado. Você pode ver que a diferença do homem e Jesus. Quando Jesus estava ali, eles veio com aquela mulher que foi pega no ato de adultério e falou: Jesus, olha, tem que apedrejar, tem que matar ela. E Jesus olhou para eles e disse: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí depois Jesus, olhando para aquela mulher, perguntou: cadê os seus acusadores? Ela falou: não tem ninguém aqui. Ele falou: então vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Entendeu que Deus quis falar contigo nesta noite? Nesta tarde, fim de tarde. Quando eu comecei era tarde, agora já é noite. Então que Deus abençoe a tua vida. A palavra do Senhor, ela liberta, ela transforma, ela cura. Tenha a sua vida baseada na palavra e não na inteligência e no pensamento do homem. Ande segundo a vontade de Deus. Não procure agradar homens, mas procure agradar o Senhor. Procure agradar aquele que te chamou, aquele que morreu na cruz por você. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe aí o resto de tarde, o resto de noite. Que Deus possa falar grandemente ao teu coração através desta mensagem.